Oi, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com ferramentas de componentes modelados no local para criar essa bancada e a criar famílias paramétricas para a gente trabalhar com os módulos de nichos e de armário, de alguns armários de uma maneira simples e rápida. Então, eu vou criar um novo projeto com o modelo de arquitetura mesmo, ok. E eu vou começar criando aqui duas paredes de referência, vou criá-las com 2 metros de altura só. Estou trabalhando em milímetros, vou mudar para unidades de metros aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é definir em planta alguns planos de referência para me ajudar a criar essa bancada. Então, lá na guia arquitetura, eu venho na ferramenta plano de referência, ou RP, e crio um plano nesse sentido, um nesse e um nesse. Então a minha bancada vai estar dentro desse perímetro aqui. Selecionando esse plano de referência, eu posso modificar a distância dele. Vou colocar aqui 1.6. Esse outro aqui eu vou colocar 8, mas eu quero em relação a esse plano. Então, com esse plano selecionado, eu arrasto a bolinha dessa cota temporária até esse outro e modifico aqui para 0.8. E agora esse outro plano, eu vou colocar aqui uma distância de 2.2. Vou colocar aqui 3 metros. Então, minha bancada vai ter 3 metros de comprimento. Agora, em elevação, posso abrir qualquer elevação, eu vou criar um plano horizontal, que vai ser nesse plano que vai estar a minha bancada. Então, eu vou modificar aqui a altura desse plano para 0.95 e eu vou nomear esse plano com um nome que seja fácil de identificar. A partir de 2017, quando a gente seleciona o plano, já aparece aqui, clique para nomear. Antes do 2017, eu tenho que selecionar o plano e vir aqui na barra de propriedades e colocar o nome. Então, clico para colocar, por exemplo, o nome nível 1, 95 centímetros. Volto para a planta e agora eu vou criar um modelo modelado no local, um componente modelado no local. Na guia arquitetura, eu clico na setinha para baixo de componente, modelar no local e escolho uma categoria. Eu vou escolher a categoria modelos genéricos, porque se a gente fizer em imobiliário, como algumas pessoas fazem, os componentes dessa categoria não são cortados. Então, se eu passar um corte transversal para fazer o detalhe dessa bancada, ele não vai ser cortado, vai ser como se eu tivesse uma elevação olhando para frente na lateral dessa bancada. Então, eu vou colocar na categoria de modelos genéricos e eu vou nomear como bancada 01. Ok. Dentro do componente, eu vou criar uma extrusão. Só que antes de criar a extrusão, eu já posso definir em que plano que ela está. Se eu desenhar agora do jeito que está, ele vai colocar essa extrusão no plano do chão, do nível 1, em 0 no nível 1. Eu vou definir um plano de trabalho pelo nome, por isso que eu coloquei um nome naquele plano, fica fácil de selecionar aqui. Então, plano de referência nível 1, 95 centímetros. Ok, então agora tudo que eu criar já vai estar naquela altura especificada na elevação. Eu vou criar um retângulo em planta aqui. Ok. Só que essa extrusão, ela começa em 0 naquele plano e termina 25 centímetros acima. Então, se eu abrir uma elevação, deixa eu abrir uma elevação melhor aqui, ó, a bancada foi criada no plano que eu especifiquei, só que para cima. Eu quero que ela tenha uma altura negativa de menos 0.02, que vai ser a espessura da pedra de granito para baixo. Eu quero que o topo da bancada tenha 95 centímetros. Ok. Vou voltar para a planta agora e eu quero criar uma ilharga, que é aquela pedra que fica na vertical na borda da bancada. Então eu vou criar uma nova extrusão ainda dentro do componente. Reparem que eu não concluí o modelo ainda. Então eu clico em extrusão, só que agora eu vou definir um novo plano, né? Se essa ilharga começa no chão, eu vou definir o plano
nível 1 para trabalhar. E vou criar um retângulo aqui com uma espessura de 0,02, que é a espessura da pedra também. Finalizo, e agora eu posso olhar aqui no 3D. Ele criou no chão, mas eu posso alinhar em relação à face de baixo aqui, essa face superior. Pronto. Criei os tampos da bancada. Agora eu quero criar uma pedra, né, um filete que vai contornar essa pedra para dar uma espessura um pouco maior. Então eu venho em criar, varredura, e eu vou selecionar o caminho. Então eu vou clicar nessas linhas aqui. Não posso selecionar as outras de uma vez só, tem que fazer um caminho de uma vez, um caminho de cada vez. Selecionei as arestas, né, que vai ser o caminho por onde vai percorrer o perfil que eu vou especificar. Aqui vai ser necessário dar um trim, que ele não contornou esse pedacinho. Então, TR, clico nas duas linhas. Ok. Então, finalizando o caminho, reparem que ele cria um perfil perpendicular ao caminho que eu especifiquei. Então, agora que eu finalizei o caminho, eu vou editar o perfil. Então, com um retângulo, eu vou vir aqui e criar um retângulo na frente dessa bancada. Tá? Então, esse perfil que eu estou criando aqui vai percorrer todo o caminho que eu especifiquei. Então, aqui eu vou colocar uma espessura de 0,02 e aqui eu vou colocar 0,08. Com o perfil finalizado, com o perfil pronto, né, eu concluo aqui. Então eu concluí o caminho, depois eu concluí o perfil e agora eu concluo a varredura em si. E ele cria esse objeto geométrico aqui. Então agora eu vou criar mais uma varredura. Agora do outro lado da bancada, selecionar o caminho. Dou o trim aqui, onde ele não fechou. Finalizo. Edito o perfil. Venho na ferramenta retângulo e faço a mesma coisa com as mesmas medidas. Primeiro eu crio o retângulo, depois eu ajusto as medidas dele. Então 2 centímetros e 8 centímetros. Finalizo. Beleza. Então, agora faltou fazer só um espelho aqui na parede, né? Uma proteção. Então, eu vou criar mais uma varredura, selecionando o caminho. Ok. E edito o perfil. Crio um retângulo, sempre começando desse pontinho vermelho aqui. 0,02. E aqui eu vou colocar um com 20 centímetros. Pronto. Então, o meu modelo no local, que é a bancada, já está pronto. Eu posso selecionar todas essas geometrias aqui e aplicar um material a elas. Então, eu venho aqui em material, clico aqui no cantinho, onde eu tenho essas reticências, e procuro um material granito. Vou carregar. Se você não estiver vendo essa janelinha aqui, vocês cliquem aqui em cima, ele esconde ou abre as bibliotecas de materiais. Aqui são os materiais que estão carregados no arquivo e aqui são as bibliotecas do Autodesk. Então eu clico aqui 2 vezes, carreguei o material no arquivo, não foi? Agora foi. E eu vou modificar a aparência dele. Então aqui em gráficos eu vou deixar ele um pouco mais escuro, vai ser um granito mais escuro. E aqui em padrão de superfície eu vou colocar esse areia um pouquinho mais claro aqui. Ok. Vou colocar no modo sombreado. Então, a nossa bancada está pronta. Tá? Agora sim eu concluí o modelo. O próximo passo vai ser criar as famílias paramétricas para inserir aqui. Mas eu vou dividir em um outro vídeo para não ficar muito comprido.